demolir inúmeros navios e aviões, sem deixar vestígios para trás. Mais recentemente, o local acrescentou outro mistério ao seu registro. A Guarda Costeira Cubana se deparou com um navio que desapareceu há mais de 90 anos. Verdade ou ficção? Era 29 de novembro de 1925. O SS Cotopaxi partiu de Charleston, na Carolina do Sul, e seguiu para Havana, em Cuba, carregando uma grande carga de carvão e 32 tripulantes. A história diz que vários dias depois, o navio pegou uma violenta tempestade, que fez entrar água em seu porão e causou uma dramática inclinação. No dia 1º de dezembro, a embarcação enviou uma chamada de socorro e, desde então, nada mais se ouviu da tripulação novamente. O navio parecia ter desaparecido no mar até 2018. No dia 18 de maio, os guardas costeiros anunciaram que haviam encontrado um navio que não atingia suas chamadas. Como isso aconteceu perto de uma zona militar com acesso limitado, causou um pouco de turbulência. A embarcação misteriosa se aproximava da ilha oeste de Havana e parecia ignorar todas as tentativas dos guardas costeiros de se comunicar. Por este motivo, outros 3 navios cercaram e bloquearam o intruso. Mesmo à primeira vista, o barco parecia bizarro. Enferrujado e degradado, parecia vagar sem rumo, sem nenhum destino planejado. Quando os oficiais subiram a bordo do navio, que de fato parecia estar abandonado por décadas, não encontraram nada além de esquisitices. Primeiro de tudo, não havia uma alma viva. Isso deixou os guardas intrigados. Uma embarcação navegando pelo oceano, não tripulada e descontrolada? Mas essa não foi a única anormalidade que encontraram. Por mais incrível que pareça, após uma inspeção mais minuciosa, os guardas costeiros perceberam que se tratava do SS Cotopaxi, desaparecido nas águas do Oceano Atlântico Norte quase 90 anos antes. O diário de bordo do comandante revelou que a embarcação era relacionada à companhia de navegação Clinchfield, a mesma empresa à qual o SS Cotopaxi pertencia. Depois que especialistas cubanos confirmaram a autenticidade do diário de bordo, os pesquisadores ficaram super animados. E não era de admirar. Agora eles poderiam finalmente descobrir o que aconteceu em 1925. Infelizmente, logo perceberam que as anotações não correspondiam às expectativas. Elas continham milhares de informações interessantes sobre a vida cotidiana da tripulação e a bordo, mas nada sobre o que causou o desaparecimento da enorme embarcação. No dia 1º de dezembro de 1925, as anotações no livro simplesmente pararam do nada. Foi o dia em que o navio enviou uma chamada de socorro e depois parou de responder a qualquer sinal de rádio. Então, como você pode ver, a descoberta misteriosa trouxe mais perguntas do que respostas. Se o SS Cotopaxi afundou há quase 9 décadas, como reapareceu na superfície? O que aconteceu com a tripulação e como ela desapareceu sem deixar vestígios? E, finalmente, a descoberta significa que o Triângulo das Bermudas começou a devolver as presas que vem colecionando há séculos? Mas a pior coisa sobre essa descoberta é que talvez ela nunca tenha acontecido. Logo após essa notícia aparecer em diferentes fontes de mídia, muitas pessoas começaram a questionar a veracidade da história. Não só parecia inacreditável, mas também não havia provas de que o navio tivesse sido encontrado. Havia de fato numerosas fotos de um vapor enferrujado na internet. Mas aquele era mesmo o SS Cotopaxi? Improvável. É por isso que provavelmente não há utilidade em vasculhar o Oceano Atlântico em busca de outros navios e aviões perdidos há muito tempo. Em outras palavras, foi realmente fake news. Por outro lado, ao longo dos séculos tem havido tantos desaparecimentos misteriosos nessa área que as chances são altas de encontrar 1 ou 2 navios que foram vítimas do terrível triângulo. Pode ser a Patriot, uma escuna de passageiros que partiu de Charleston, na Carolina do Sul, em 30 de dezembro de 1812 e rumou para Nova York. Ela tinha Theodosia Burr Aston a bordo, filha do ex-vice-presidente americano Aaron Burr, e desapareceu logo após a partida, e ninguém mais ouviu falar da embarcação. Ou você pode encontrar o SS El Faro, um caso muito mais recente. Este navio de carga deixou Jacksonville, na Flórida, no dia 1º de outubro de 2015,
com 33 tripulantes e inúmeros veículos, trailers e containers a bordo. A embarcação de 240 metros deveria entregar sua carga em Porto Rico, mas algo deu terrivelmente errado. Uma violenta tempestade tropical, que começou a quilômetros de distância, transformou-se de repente em um furacão poderoso que foi em direção ao El Faro. A tormenta começou a circular em torno dele, fazendo com que a comunicação da embarcação silenciasse. Mas a coisa mais chocante foi que depois de causar todo esse tumulto, o furacão recuou milagrosamente para a mesma direção de onde veio. Semanas depois, após uma busca completa e exaustiva, os socorristas finalmente localizaram o El Faro. Ele não havia se partido e estava no fundo, a uma profundidade de 4.500 metros. Mas o que é de arrepiar é que não havia nenhum vestígio de nenhum dos tripulantes. O Triângulo das Bermudas já havia ganhado popularidade no século XV, quando Cristóvão Colombo documentou estranhas leituras de bússolas e luzes bizarras na área. Seu apelido, Beco do Furacão, fala por si. O que é estranho sobre o Triângulo das Bermudas não é que muitos navios e aviões desaparecem lá. Afinal, é o ameaçador e imprevisível Oceano Atlântico. Mas, na maioria dos casos, mesmo que os destroços sejam encontrados, não há pessoas a bordo, vivas ou não. Um dos mais infames desaparecimentos do Triângulo das Bermudas de todos os tempos foi o USS Cyclops, um enorme cargueiro que fornecia combustível para a frota americana. Em 8 de janeiro de 1918, passado e cheio de minérios de manganês, o navio partiu do Rio de Janeiro e rumou para Baltimore. Construído havia apenas alguns anos, ele não deveria ter tido problemas e todas as 309 pessoas a bordo estavam se sentindo seguras e calmas. Mas este sentimento acabou por ser desapontador, porque em algum lugar, por volta de 4 de março de 1918, a embarcação desapareceu no mar, sem enviar nenhuma chamada de socorro ou indicar que estava tendo problemas de qualquer outra forma. Na história da Marinha dos Estados Unidos, continua sendo o acidente que causou a maior perda de vidas no mar. Quanto aos aviões, provavelmente o desaparecimento mais inexplicável aconteceu em 5 de dezembro de 1945 e recebeu o nome de Patrulha Perdida. Voo 19 era o codinome de 5 aviões bombardeiros que saíram da base naval na Flórida em um voo de treinamento. Ninguém sabe ao certo o que aconteceu com eles, mas nunca voltaram para a base. A maioria dos especialistas acredita que o comandante deste grupo, Charles Taylor, se perdeu e levou as aeronaves na direção errada. Elas podiam pousar na água, então, hipoteticamente, depois de ficarem sem combustível, os pilotos poderiam amerrissar e esperar por ajuda, boiando na superfície do oceano. Mas isso não aconteceu. Embora 2 aviões de resgate, Martin Mariner, tivessem vasculhado a área durante toda a noite e no dia seguinte, não encontraram vestígios dos 5 aviões desaparecidos. Mas a coincidência mais arrepiante foi que uma das aeronaves de resgate também não retornou à base. Todos os 6 aviões desapareceram no ar, como se nunca tivessem existido. Houve vários outros sumiços, nos quais um avião saiu dos radares e nunca mais apareceu. Em alguns casos, os pilotos tiveram tempo de enviar um pedido de socorro. Em outros, desapareceram em um piscar de olhos, quando tudo parecia estar indo perfeitamente bem. Bem, sem dúvida, tudo parece muito suspeito, e a notoriedade do Triângulo das Bermudas pode ser bem merecida, mas pense nisso. Sua área varia de 1.300.000 a 4 milhões de quilômetros quadrados, dependendo da pessoa que descreve essa região assustadora. Além disso, é uma das rotas mais movimentadas do mundo, com milhares de navios que a atravessam para chegar aos portos da Europa, América e Caribe. Por outro lado, apenas algumas dezenas de navios e aviões foram perdidos no Triângulo das Bermudas nos últimos séculos. Quero dizer, se você analisar, não é muito mais do que em qualquer outra área perigosa do oceano, certo? Bem, agora é sua vez. Você conhece outras histórias interessantes sobre